A gente vai falar hoje sobre a associação livre. Opa, método fundamental. Deixa eu ver se vocês já estão vendo o quadrinho. Não. Método fundamental da psicanálise, a associação livre. Por que é tão importante falar sobre isso? Eu vou falar aquilo que eu falei no Stories há pouco tempo atrás, que é o seguinte: pasmem vocês, mas muita gente faz curso de psicanálise em muitos lugares, termina o curso de psicanálise e não sabem o que é direito à associação livre. Elas não conseguem desempenhar isso que a gente chama de um método. Deixa eu só melhorar isso aqui, gente. O método fundamental da psicanálise. Psicanálise não dá para ser feita, tá, sem a associação livre. Então, qual é o problema que surge daí? Como eu disse lá, eu vou dizer aqui também, nada contra os inúmeros recursos que a gente tem para muitas coisas. Porém, a pessoa ela não sabe o que é psicanálise, e aí quando ela termina o curso, o que acontece? Ela quer atender, ela quer desenvolver uma clínica, que ela quer se tornar um psicanalista qualificado, mas aí ela vai se tornar um constelador sistêmico, né? Uma pessoa que trabalha unicamente com a perspectiva da terapia familiar e da organização, né, das famílias nos moldes atuais, em diálogo, né, com outros moldes, ou um hipnólogo, um hipnoterapeuta que não é psicanalista, tá? Ou ainda um programador neurolinguista, um coach. Bom, o problema é que a gente começa a procurar um monte de recurso em um monte de lugar e começa a desenvolver um monte de método, menos o principal, que é a livre associação. Sérgio, você é contra realizar os outros métodos na análise? Eu sou. Não é que esses recursos a gente não pode se valer, mas eu sou contra por quê? Porque você tem a livre associação. Na psicanálise, no percurso analista analisando, na relação analítica, o que constitui a psicanálise é o próprio método. O método é a psicanálise e a psicanálise é o método. Então, quando você desempenha outros métodos, aí não é psicanálise. A não ser que você diga, trabalharei de maneira psicanalítica com você, sou psicanalista, mas marcaremos um dia para sessões de hipnoterapia. Ok? Marcarei um dia para sessões de organização financeira da sua... Não sei lá, estou inventando aqui. Tudo bem, mas a associação livre é um método fundamental. E o fato de que a gente termina muitas vezes o curso de psicanálise, e isso pode ser uma diagnóstica para você agora. Faz comigo essa diagnóstica. Você termina o curso de psicanálise, você terminou o seu curso de psicanálise, está no final e não sabe o que é o método fundamental. Você sabe desenvolver uma associação livre? Você sabe como isso funciona? Porque se você termina, não sabe o que é uma entrevista preliminar. Você não sabe o que é uma entrevista preliminar. Se você não sabe estabelecer a relação analítica, como diz o Bruce Fink, como diz Lacan, que a relação analítica é tão somente analítica e nenhuma outra, não é familiar, não é de amizade, não é nenhum tipo de outra relação, é analítica. Então, se você não sabe desenvolver a relação analítica, ou seja, o estabelecimento da transferência, se você não sabe passar por esses percursos, estabelecer bem e desenvolver o método, você não aprendeu psicanálise. Você não aprendeu psicanálise. Você pode ser um amante da psicanálise. Pode ser que você curta a psicanálise, desenvolva em um ponto, em outro, enfim. Mas você não aprendeu de fato o que é a psicanálise. Porque a psicanálise, ela tem o seu recurso, a sua forma de se valer, de se utilizar, e a gente vai ver de onde isso veio. Da onde isso veio, como se estabelece o que é de fato a associação livre. Que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso quadrinho, na nossa aula hoje. Show de bola, pessoal? Mais uma vez, uma boa noite a todos vocês. Um beijo carinhoso para quem está aqui já comigo. Edenice, já falei. José Carlos, Cláudia, Hebe, Jeane, Rosaida. Boa noite para todos vocês. Vamos lá? Bom, então, uma diagnóstica que você pode fazer agora é: eu estou no final do curso, ou eu terminei o curso, eu sei o que é o método fundamental? Eu aprendi o que é associação livre? Eu sei desenvolver esse percurso
com o meu, posicionando o meu paciente, o meu analisando da maneira correta, o estabelecimento da transferência, eu consigo desenvolver uma boa entrevista preliminar e passar desse aspecto para um autêntico trabalho analítico? Consigo. Bom, então você sabe o que é o método fundamental. Se eu te perguntar, defina ou solicitar, defina a associação livre, você sabe definir a associação livre? Sem dizer é o método fundamental da psicanálise, mas como que se desenvolve esse percurso? Bom, é aí que eu quero pontuar com vocês. É onde eu quero mostrar para vocês, a psicanálise é um método. Assim como Lacan determina a psicanálise como uma ética, sendo a única possível a ética do desejo, a única ética possível da psicanálise é uma ética, e a única ética possível da psicanálise é a ética do desejo. Bom, isso aqui já determina pra gente o quê? A associação livre. Porque você lida com desejo como? Você não consegue lidar com o desejo pedindo. Você não consegue lidar com o desejo hipnotizando. Vocês vão ver como Freud descobre isso já já. Vocês não conseguem lidar com o desejo de nenhuma outra forma, senão através da associação livre. Por que da associação livre? Bom, é justamente aí que se apresenta a cadeia de significantes, aí que se apresenta aquilo que vocês e eu gostamos de chamar de ato falho ou o ato bem-sucedido. É quando que se apresenta aquele lapso no discurso do paciente e revela então aquele a mais que é necessário de significação para o paciente, se ele quiser, e daí revelar ou entender aquilo que ele precisa de si. Para ele lidar com aquilo que é ele, que vem dele, que é dele. Bom, então, se a gente pensa assim, a única regra fundamental, por isso a gente chama de método de regra fundamental. Tem uma regra fundamental na psicanálise, é a livre associação. Show? E a gente vai ver então, já aqui, começando aqui agora, como é que se dá esse negócio. Lu, boa noite. Cláudio, boa noite. Todo mundo que está chegando aí, muito boa noite. Cláudio também é, né, Cláudio? Nosso aluno agora, seja muito bem-vindo. Tem mais alguém, pessoal, que já faz parte dessa turma de tutoria aí 2023? Se você é novo na turma de tutoria 2023, está aqui comigo, coloca aí. Se você... Boa noite, Sônia. Se você ainda não é da turma de 2023 da tutoria, se você não fez psicanálise ainda, você não é psicanalista, corre, faz sua matrícula, tá? Já tá acabando daqui uns dias. Amanda também, nossa aluna. Bia, boa noite. Também, né? José Carlos também, é verdade. Poxa, sejam muito bem-vindos. Feliz de estar aqui com vocês. Já faço parte dessa turma, a Daisy também, muito bom. E hoje é surpresa para quem é psicanalista. Sou da turma, efetuei a matrícula essa semana. Olha que coisa boa. Tá vendo? Uma galera. Sejam muito bem-vindos, pessoal. E tem uma galera aqui que é da turma 2022, né? Tá aqui também, muito legal. Deixa eu te dizer, você que já é psicanalista e tá falando, poxa, tem uma galera que tá cursando, outra que vai começar, então, não tem nada pra mim? Tem. Hoje, agora, no final dessa aula, as matrículas para avançada estarão abertas. Então, se você já é psicanalista há 10 anos, 20 anos, 1 ano, 2 meses, você é convidado a fazer a tutoria avançada. Não perca. E as matrículas não vão ficar abertas durante muito tempo, tá bom? Então, não perca. Vamos continuar aqui a aula. Então, ao contrário daquilo que se pensa, a gente vai estudar na História Fundamental da Psicanálise com os alunos novos. Bom, ao contrário do que se pensa, o primeiro paciente de Freud não foi a Ana O. Ana O foi a primeira paciente, assim, do Breuer que contribuiu significativamente para a construção da psicanálise na cabeça do Freud. Mas a Ana O é uma paciente do Breuer, de um psiquiatra que era muito mais famoso na época do que o Freud. Ok? Freud já tinha ido estudar, Freud já tinha terminado seu mestrado em neuropsicopatologia, já tinha ido para Paris estudar com Charcot, volta para Viena para trabalhar com Joseph Breuer. A partir desse trabalho, eles têm um contato com a Ana O, com a Berta Pappenheim, né, que atende pelo pseudônimo de Ana O,
e que era paciente do Breuer. E o que o Breuer fazia? O Breuer fazia com Freud. Ele fazia uma espécie de supervisão com Freud, né? Engraçado dizer isso. Mas ele, trabalhava com a Ana O, ia para casa do Freud, encontrava o Freud e eles debatiam sobre o caso para poder desenvolver. Mas ela é uma paciente do Breuer. Qual foi a primeira paciente que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da associação livre ou da psicanálise para o Freud? Freud teve a Frau N. von N. Tá? M. von N. No alemão, esse fonema é von N. M. von N, ok? Essa paciente do Freud, ela foi a primeira a contribuir significativamente para a construção do método fundamental da psicanálise. Porque vale dizer, até então, o Breuer e o Freud trabalhavam com um método, tá? Vou botar aqui, ó, barra. Vou botar em vermelhinho Freud com um método. Qual era o método que eles trabalhavam? Catarse. Catarse é um método de hipnose, hipnótico, mais rebaixado. Não tem tanta indução como o próprio método da hipnose, mas ainda assim é um método hipnótico, porém com mais, vamos dizer assim, livre colaboração do paciente. O caso da M. von N é um caso diferente, é um caso que veio do próprio atendimento do Freud. E olha como é que surge a livre associação pra gente e por que eu bato tanto na tecla de que não, gente. Se você faz direito um curso de psicanálise, no final você não precisa ficar desesperado. Tem gente que me procura falando assim, professor, me ajuda com o curso de hipnose, e é muito válido. A gente tem um Davi aqui, não sei se o Davi tá aqui ainda, é hipnólogo, ele é fera, cara. Hipnoterapeuta, tem uma galera aqui que é hipnólogo que é fera. O Dr. Rafael Rodrigues trabalha com a gente na instituição, é hipnoterapeuta, em outras instituições também, é fera. A gente tem uma galera que é fera em hipnose, mas esse não é o método da psicanálise. Eu trabalho em minhas análises volto agora ano que vem, só com a livre associação. E é muito mais do que o suficiente. Esse é o meu percurso psicanalítico. Se você começa a trazer ferramentas para dentro da psicanálise, deixa de ser psicanálise. É isso que eu quero que você entenda. Não é por aí que a gente quer ir. A gente quer ir pelo método fundamental. Aquilo que o Freud descobriu de fato, que Lacan se valeu, que fez questão de voltar a Freud, que bom, faz toda a diferença no nosso percurso. Ok? Sejam muito bem-vindos. Obrigado, pessoal. Sou da turma 2022 com muito orgulho. Olha só que legal, alunos novos. Vamos fazer um encontrão online. Vamos fazer. Ó, Davi tá aí. Tá vendo? Tem uma galera que é fera nisso aí. Mas eu quero mostrar para vocês o método. Qual é o método? Eu sou psicanalista. Com o que eu trabalho? Bom, trabalho com isso aqui. Eu lembro até hoje, né? A gente recebe muita gente. Professor, um curso disso, um curso daquilo. A primeira coisa que eu falo é assim, o que é a livre associação para você? Você aprendeu o que é associação livre? Aí a pessoa, professor, me explica melhor. Aí tá aí. É onde você precisa chegar. E eu quero fazer você chegar lá. Beleza? É lei você terminar sabendo desenvolver. Se você sabe isso, chega no final sabendo isso, começa a trabalhar sabendo isso, gente, não tem erro. Não tem erro. Você será um bom profissional. Tá? É claro que o bom profissional não é só composto dessa questão. São várias outras questões. Né? Vamos lá. Então, essa M. von N, qual é a situação dela? Em primeiro lugar, ela casou com um homem mais velho que ela. Então eu vou trazer alguns pontinhos aqui, tá? Só para elucidar. Ela casou com um homem, vou botar casou para não ficar perdido aqui o assunto. Ela casou com um homem mais velho que ela, ok? O que acontece? Ele vem a falecer primeiro do que ela, é lógico, né? No curso natural ali da vida, ele acaba falecendo primeiro que ela e tudo mais. Então a família dela, a família dele começou a desconfiar, a família dele, olha o caso dela, tá, gente? A família dele começou a desconfiar, então vou botando algumas coisas importantes aqui, a desconfiar
que ela tinha o quê? Envenenado ele. Olha só. O que acontece a partir daí? Ela começa a desenvolver o quê? Uma série de sintomas histéricos. Por quê? Porque essa desconfiança, lógico, né, começou a gerar um movimento angustiante nela. Um movimento de injustiça, um movimento de sofrimento, um movimento de ter perdido o marido e ainda ser acusada pelos olhares, pelo discurso, de ser alguém que teria feito esse mal a ele. Então ela começa a desenvolver o quê? Sintomas histéricos. Bom, vale dizer mais uma vez que a psicanálise surge principalmente pelo ato de lidar com as afecções histéricas, neuróticas, com a afecção neurótica, histeria, fobia, obsessão, vocês vão aprender sobre isso. Bom, os sintomas histéricos dela eram principalmente ligados à ansiedade, né? Aquela expectativa ansiosa e que ela não podia sofrer nenhum tipo de susto, ela não podia viver nenhum tipo assim de acontecimento, vamos dizer, elevado, que fazia com que ela tivesse sérios ataques de nervos, tá? Ataques de nervo, ok? E bom, ela não só tinha isso, mas o Freud começou a observar uma segunda coisa nela a partir desses sintomas, que eram tiques nervosos na fala dela. Mas esses tiques, quando eles eram desenvolvidos, tiques na fala, vou botar assim, quando eles aconteciam, eles apareciam como uma espécie de aliviar a angústia no discurso dela. Então, enquanto ela falava, aquele sofrimento dela, a partir dos tiques dela na fala, iam aliviando. Pode ser alguma espécie de cacuete que a gente não sabe, mas que ia aliviando esse sintoma histérico dela. Isso é muito interessante pra gente, porque ao aliviar a dor dela, bom, parece que algo que era manifesto no discurso dela era aproveitado com uma espécie de catarse, com uma espécie de expurgar aquela dor, aquele sofrimento. Bom, o que acontece? A gente sabe que Freud, ele tinha, olha só que interessante que eu estava falando antes. Freud, ele tinha o quê? Vocês sabem bem? Problemas. Problema com o quê? Com o hipnotismo. Problema com a hipnose. Por dois motivos principais, gente. Primeiro lugar, tá? Primeiro lugar, Freud... Primeiro, Freud não sabia hipnotizar direito. Ó. Ele não sabia hipnotizar direito. Então ele tinha dificuldades com a hipnose. Ele sempre tinha a impressão de que a hipnose dele não funcionava, ela não se desenvolvia da maneira correta. Ele era, enfim, um mau hipnotista. Isso é sabido por todos, pelo próprio Freud é dito isso. Tá? Segundo lugar, que era muito interessante, era o seguinte. Ele não entendia como a hipnose curava todos os certos sintomas. Então, 2, não compreendia como a hipnose curava certos sintomas. Então ele via o desaparecimento dos sintomas, ou o deslocamento dos sintomas, ou a volta do sintoma de uma maneira como deslocamento diferente, enfim. O Freud observava isso e ele não conseguia explicar. E o Freud se incomodava muito com isso. Até que, um belo dia, a Amy von N fez uma proposta para o Freud enquanto ela falava. Ela propõe o seguinte, fique aquilo que a gente ouve da Ana O, do Breuer, ela disse para o Freud, ela falou assim, Freud, fique quieto. Ela disse para o Freud, não me interrompa. Tá? Me deixe permanecer falando, ok? Ela diz isso para o Freud. Deixa eu colocar isso de uma maneira um pouquinho melhor, que depois eu mando a foto do quadrinho para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, clica aqui na descrição do grupo, entra lá no grupo do Telegram, ok? Então, ela propõe que Freud
fique quieto enquanto ela fala. Estão entendendo o que está acontecendo aqui, gente? O que acontece aqui? Ela vai ter, então, o Freud, lógico, vai percebendo na fala dela questões interessantes. Ela vai, tendo momentos assim de sustos ligados ao que é a perda do marido. Momentos de sustos ligados a momentos da perda, a relação com a família dele. E essas coisas vão acontecendo em relação ao discurso dela. Enquanto ela fala, esses sintomas eles passam então a se manifestar. Freud acata a ideia dela de ficar em silêncio, de não interrompê-la enquanto ela fala. E ao acatar essa proposta, o que acontece? A partir daí, a M. von N começa então a desenvolver sintomas a partir da fala dela. Sustos, momentos em que ela vai recobrando, relembrando de desafiadores da perda, daquilo que é dor dela, né? Bom, e o fato de que esses sustos ela não conseguia reagir da maneira que ela justamente queria. Por exemplo, a família, aos olhares da família, ao discurso da família, a perda própria do marido, ela então, olha só, não conseguiu, ela começa a lembrar o quê? Que ela não conseguiu, isso começa a vir, gente, no discurso dela, ela não conseguiu reagir, isso aqui, ó, vou colocar em vermelho, ó, como queria. Bom, Freud já tinha essa noção de divisão proposta por ele pro Breuer, que a gente, a dificuldade neurótica do ser humano está intimamente ligada à nossa necessidade enquanto desejo, ou seja, o nosso desejo, e a nossa incapacidade de realização. Em outras palavras, professor, aquilo que eu quero de verdade não é sempre o que eu faço. Aquilo que eu realmente quero não é sempre o que eu realizo. Na verdade, é geralmente o que eu não faço. Que eu não consigo fazer, eu não posso realizar. Há uma exigência externa que me coloca numa posição de não realização. Então vocês estão vendo aqui, ó, eu não conseguia reagir como eu realmente queria. Isso vai se desenvolvendo então na vida da M. von N como aqui, ó, sintomas histéricos, como expectativas ansiosas, ligados a ataques de nervo, ligados então a tiques, ligados a vários problemas. E o Freud, ao acatar essa proposta enquanto ela discursava, ele passa a desenvolver então um novo método. Olha só que legal, um método, vocês vão aprender isso, mas já vou trabalhar com isso aqui para vocês. Como diz o Duncan, né, a pedra de toque da associação livre, que é o método do Freud, original do Freud, método da pressão. Por quê? Porque o Freud se valia desses momentos em que, ela discursava e na hora de lembrar, ela não lembrava, ele pressionava a testa dela e ao pressionar ele dizia, assim que eu soltar, você vai então lembrar desse momento, você vai então lembrar desse acontecimento, vai lembrar de fato do que ocorreu. O Freud vai ver que esse método é interessante, mas não é assim pela pressão ou por forçar através da fala dele que ele vai atingir o que? Aqueles momentos cruciais, aquelas relembranças, né, de fato. Mas ele conseguiu já atingir aí grande, assim, vamos dizer assim, parte daquilo que era necessário sem a utilização da hipnose. E sem desconhecer o movimento da hipnose que não revelava o fato do sintoma, né? O fato do que realmente aconteceu ou a questão da ultrapassagem que a gente vai aprender mais tarde, da resistência. O que acontece então? Ela começa, isso aqui é importante, ó, ela se recupera a partir do que? Das lembranças traumáticas que ela tinha. Vou dar um exemplo prático sobre isso.
Só para vocês entenderem. Existiam momentos de fala dela, do discurso, que se apresentava angústia, sofrimento. E vocês vão ver, no texto que eu vou indicar para vocês lá no Telegram, vocês vão ver que há momento em que o Freud, ela diz: eu não consigo comer, não consigo beber água porque minha barriga dói quando eu faço isso. E o Freud é um médico e ele vai dizer: é impossível que ao beber água a sua barriga então tenha algum tipo de reação negativa, né? Ou seja, venha a reagir como uma espécie de algum problema relativo à água. E ele vai dizer então: mas isso na verdade se apresenta como uma espécie de angústia a você. Isso é angústia. E aí o interessante é que a partir desse movimento ele vai então trabalhando até que ela, na livre fala, lembre-se de uma coisa muito interessante. Quando ela era pequena, a mãe obrigava ela a comer toda a comida. Obrigava a comer toda a comida. Olha só que interessante. Ao obrigá-la, isso, gente, se desenvolveu a partir do que? Essa virada de chave aconteceu aqui, ó, na morte do marido. Tá? Na morte do marido dela. Esses olhares desenvolveram sintomas. Esses sintomas sempre são encadeados. Então, ó, ela desenvolvia questões que atingiam o corpo dela, como, por exemplo, essa dor, essa dificuldade de comer, essa infinita dor no estômago. E aí a mãe Obela lembra, com o discurso livre na análise, ela lembra de que a mãe obrigou. Freud pergunta. O Freud questiona. O Freud não dá conselho. O Freud não diz o que ela tem que fazer. O Freud questiona aquilo que está sendo dito. E ele pergunta sobre se alguma situação é traumática relacionada a essa dor, ou a algo que ela tenha comido, ou algo que ela tenha bebido, e ela lembra de quando ela era criança, a mãe obrigava a comer a comida. E quando ela não comia, a mãe guardava a comida para depois obrigá-la a comer uma comida fria. E ela lembra, como criança, ela não tinha os dentes muito afiados. Então ela sofria para comer aquele bife frio, que ficava muito duro. E na tentativa de comer aquilo obrigada pela mãe, a barriga dela doía. Ela passava por situações, como uma criança você deve imaginar, de dor, de sofrimento. Ela sentia muitas dores por causa disso. Na boca, no estômago. E aí esse sintoma, ele passa na vida adulta dela a se manifestar de maneira angustiante por conta desse acontecimento, que é uma virada de chave para ela. Professor, você pode dar um exemplo de hoje? Eu sempre lembro de uma colega que a gente teve em uma das turmas, né? Ela falou abertamente. Quando ela era pequena, ela brincava no quintal da avó dela. E aí toda vez que ela estava lá brincando no quintal, ela tinha um vizinho, um garotinho também, que brincava com ela. Só que como toda criança, há uma espécie de rivalidade na brincadeira. E esse garoto, ele acabava machucando ela às vezes, ou, né, expressando algum tipo de ato, né, violento em relação a ela, sendo menina, no caso como uma menina mais sensível. Ela então corria para dentro da casa da avó e dizia: vó, fulano me bateu, vó, fulano gritou comigo, vó, fulano me mordeu, vó, ele fez isso, ele fez aquilo. É claro que a inexperiência da avó, olha só, não é porque ela é avó que ela é completamente experiente. A inexperiência dela lidar com o quê? Com a criança da maneira correta. Fez ela dizer o quê? Calma, minha neta, não liga. Ela queria apaziguar. Ela falava: não liga para isso. Ele faz isso com você porque ele te ama. Tá aqui. Olha só. Esse registro. Ele te ama. O que aconteceu? Em uma das nossas aulas, quando eu falava justamente sobre
essas representações primárias que elas se mostram na nossa vida mais tarde como uma espécie de sintomas, né, relacionados ao nosso sofrimento. Ela falou assim: professor, acabei de entender por que eu só entro em quê? Na vida atual dela adulta, em relacionamento. Vou utilizar as palavras utilizadas atualmente: tóxicos. Relacionamentos tóxicos. Por que ela só fica com um cara que grita com ela, empurra ela, bate nela? Por que ela sempre procura um cara que não faz isso? Por que no final das contas ela sofre muito? Por que ela não quer, mas acaba se relacionando? Né? O famoso dedo podre, né? Por quê? Porque no fim das contas, o que ela procurava? Alguém que a amasse de verdade. Quem a ama de verdade? Quem a avó disse, com outras palavras, que agredia ela. Tá entendendo? Freud percebe esse movimento e ele desenvolve então daí um novo método, o método da livre associação. Porque quando ela falava, eu não consigo lembrar, e ele falava: fala a primeira coisa que vem à sua cabeça. Fale a primeira coisa que vem à sua... Eu não sei por que minha barriga dói. Pensando na dor da sua barriga, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça ao pensar nesse sofrimento? Você falando assim, acabei de lembrar, né, de quando eu era pequena. Pois é isso! Quando você era pequena, há tantos anos atrás, os acontecimentos, aquilo que constitui a nossa vida atualmente, que se manifesta como sintoma e que precisa ser tratado com a livre associação. Porque é a forma de manifestação do inconsciente. E o inconsciente, gente, não é um local estagnado, não é nada. Não. Nosso inconsciente é uma estrutura de linguagem. É aquilo que está fixado, né? Vou utilizar esse termo só para a gente entender, em nós, como uma espécie de estrutura que vai o quê? Dizer pra gente, muito mais do que consciente, dizer pra gente aquilo que a gente quer de verdade. Professor, agora eu estou entendendo porque eu quero uma coisa, mas eu faço outra. Pois é. Por que eu não quero uma coisa e acabo fazendo? Pois é. Porque aquilo que você diz que não quer, enquanto demanda, você quer enquanto desejo. Ou o contrário. Você está entendendo? E é na livre associação que esse percurso o sujeito da análise acontece. O sujeito da análise é o único possível de análise, de ser analisado. Porque o indivíduo não quer esse corte. Eu falei que ia mostrar para vocês na prática, já mostrei aqui, mas aqui, ó. Vamos lá. O paciente está falando, está se comunicando. Quando a gente reconhece um movimento como analista de que precisa ser trabalhado, um ato falho, por exemplo, quis falar X, falou Y. Opa, me fala mais sobre esse Y. Não é isso que eu quis dizer. Tudo bem, eu não quero o que você queria dizer, eu quero o que você disse, porque o que você disse é o que me importa. O que vem, a primeira coisa que vem à sua cabeça sobre isso que você acabou de dizer? O que vem à minha cabeça, tá aqui, a análise está acontecendo. O Y aqui, te dando um novo caminho. Z, pois é, então vamos no Z. O que vem aqui? Ok? É assim que a análise é realizada. Pelo menos assim, de maneira... Vamos dizer assim, eu não vou dizer superficial, porque isso não é superficial, mas de uma maneira em que vocês entendam didaticamente. Beleza? Deixa eu ler o que vocês têm falado aqui. Passei por uma época adulta, por uma ansiedade muito grande de passar mal no ônibus em locais fechados. Depois, através da psicanálise, lembrei que uma vez, quando criança, fiquei presa sozinha em um terminal rodoviário. Entrei no ônibus sem o motorista ver, ele saiu do ônibus, apagou as luzes, fechou as portas e saiu. Tá aí, gente. Na prática, no ato. Tá aí, Amanda. É isso.
É isso. E muitas vezes esses sintomas, eles se manifestam na nossa vida adulta, nas nossas relações. Por que eu não consigo me dar bem com a família? Por que no almoço de domingo sempre dá errado, eu não consigo me segurar, eu falo... Bom, esse sofrimento, gente, ele sempre está encadeado, ele sempre está ligado ao quê? A esses movimentos da... A gente chama isso na psicanálise de determinismo psíquico, né? É esses movimentos que nos constituem desde o nosso período gestacional até hoje. Então isso é muito importante. Existem dores do hoje, mas existem dores do hoje que estão ligadas ao passado. O trauma que ela vivencia ao ver a família do falecido marido desconfiando que ela envenenou. Aquilo desenvolve nela um sofrimento ao ponto de que ela, bom, a partir da ansiedade histérica, né, dessa histeria ansiosa, a partir então desses tiques, ela comece a mostrar o que? Movimentos que estão ligados ao passado também. Porque uma desses movimentos, desse sofrimento enquanto histeria, né, essa dor no corpo, por exemplo, era o estômago doendo. Aí você pensa assim, não, ela tá com o estômago doendo porque tá muito nervosa, porque a família desconfia dela. Não. É também, essa é a chave. Mas o que aconteceu? Para que fosse a barriga doendo, aconteceu uma vez lá no passado que a mãe fazia isso, tá aí. Aí o que acontece? Esse sintoma é rebaixado. Ao lembrar, ela melhora. Ela passa, ela vence isso. Bom, ela vai fazer aquilo que ela quiser, mas a princípio ela vence isso. Ok?